Eu não sei como você está nesta manhã. Eu não sei como você se sente. Eu não sei se você está se sentindo como um tronco morto, sem frutos, sem flores. Mas essa canção nos diz que ainda há esperança. Que tudo vai voltar ao seu lugar. A água já está presente. É testemunho. Mas Deus restaura, Deus renova, Deus faz florescer. Restaura seus sonhos, sua fé, sua saúde. Olha a promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, mulher. Qual que é a promessa? Promessa de esperança. Não importa como está a sua situação hoje, não importa. Muitas mulheres pensam que nem vão florescer mais, né? Parece que a vida não vai florescer. É assim que Deus fala. Muitas estão se sentindo nessa situação, a árvore cortada, sem esperança. Numa situação que não sabe o que fazer. Não sabe como florescer. Mas o Senhor falou forte ao meu coração nesta manhã, mulher. Falou muito comigo e eu quero compartilhar com você já o que Deus falou. E Ele vai começar a regar sua vida aí, onde você está. Você vai ser regada nesta manhã pelo Criador, pelo seu Pai. O Senhor está regando você. Bom dia, mulher, bom dia. Com essa presença, eu quero que você sinta essa presença aí na sua casa. Eu quero que você sinta essa presença. O Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo está comigo, está com você. Aleluia. Você que se sente uma árvore cortada, precisa somente do cheiro das águas. Aleluia. Ao cheiro das águas. Aleluia. Através das nossas vidas, do nosso florescer, Deus vai salvar muitas outras, muitas outras. Amém, meninas? Vou colocar só um fundo musical aqui pra gente sentir o clima aí da presença do Espírito Santo conosco. Vou abaixar um pouquinho porque eu quero compartilhar algo com você. Vamos lá, nós somos 19 mulheres ao vivo aqui, mas depois eu quero deixar essa live salva, porque eu preciso que muitas mulheres ouçam isso. Eu preciso que muitas mulheres sintam isso que eu senti nesta manhã. E eu acho que eu vou até pegar meu lenço. Espera só um pouquinho, meninas. Eu sei que essa live vai ser emocionante para mim, porque eu já acordei assim hoje com a palavra de Deus. Meninas, eu estava na minha casa ontem, e aqui em casa, para quem já veio aqui, sabe que nós temos um pequeno jardim no fundo da minha casa.
E Deus sempre usa as plantas para falar comigo, sempre. Eu sempre vejo o florescer das plantas, sempre vejo quando ela morre, sempre vejo quando ela está bem, quando ela não está. Apesar de eu não ter mão boa para planta, quem cuida é o meu marido, sabe? Eu vejo através delas como Deus fala. E eu tenho um cacto, que esse cacto está comigo há muitos anos, muitos anos. E esse cacto, ele era bem pequenininho, era um cactozinho bem miúdo. Eu ganhei na época que eu vim para essa casa. E esse cacto, ele foi aumentando, ele foi virando vários, né? Porque vai dando aquele monte de broto assim e vai nascendo vários cactos. E esse cacto estava ali, sem chamar atenção, porque o cacto, quando ele está pequeno, ele não chama tanta atenção. E esses dias, essa semana passada, ele começou a dar um negócio estranho nele. E eu e meu marido falamos assim, nossa, que coisa estranha nesse cacto, que coisa feia. E esse cacto, ele foi ficando ali chamando a nossa atenção de como ele estava feio. Porque o broto que deu nele era muito feio. E ontem, na hora do almoço, eu tava falando pro meu marido, eu falei assim, gente, que coisa horrorosa, esse cacto tá parecendo um ET. Que cacto feio. Meu marido falou assim, vamos cortar ele. Vamos cortar, né, para ver o que dá, vamos tirar, tá feio, vamos tirar. E nós começamos a zombar desse cacto, a rir do cacto. Eu chamei o cacto de ET, ele colocou um outro nome no cacto, brincando e rindo do cacto, porque tava muito feio. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou tirar esse cacto. Esse cacto tá aí tem tanto tempo, eu vou jogar ele fora e vou usar o vaso, que eu gosto do vaso em que ele está, para plantar outra coisa. E fiquei com esse pensamento, pensando em mudar o cacto, né? Jogar fora. E hoje, quando foi 5 horas da manhã, eu me levantei, meu marido saiu para trabalhar, eu acordei. E normalmente, às vezes, eu vou no lado de fora da minha casa, olho para o céu e começo a agradecer a Deus por ter acordado e por ter a oportunidade de viver. Eu gosto de olhar pela manhã no céu e agradecer. E nesta manhã, quando eu fui, eu não olhei para o céu, eu olhei para o chão. E quando eu olhei para o chão, olha o que eu vi. Eu quero mostrar para vocês. O cacto estava com 2 antenas horríveis ontem na hora do almoço. Eu quero aproximar bem para vocês verem a beleza da flor desse cacto. Quando eu vi esse cacto ali, eu não olhei para o céu para falar com Deus, eu olhei para o cacto. E imediatamente o Senhor falou comigo. Imediatamente. Eu vou até colocar ele aqui atrás, para que a gente possa vê-lo. Imediatamente, o Senhor falou ao meu coração: o homem desiste, o homem amaldiçoa, o homem joga fora, não dá nada. Mas a última palavra sobre o florescer, quem determina sou eu. E ele falava ao meu coração para eu falar para mulheres: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí, ele quer fazer você florescer. E ele diz, você não floresce, porque ainda não parou para pensar no que eu posso fazer. E foram tantas lições que eu extraí com esse cacto, que eu senti uma presença tão grande. Eu fui sair para a avenida para caminhar, cheguei na avenida antes de 5h30. E eu ia pensando no cacto, irmãs, e chorando. E pensando, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor fala, como o Senhor faz. Porque quando eu pensava no cacto, eu pensava nas mulheres. Quando eu pensava no que Deus estava fazendo aqui na minha casa, no cacto, porque eu pedi para Ele uma palavra e Ele me deu. A lágrima descia, a sorte é que era muito cedo, ainda não tinha quase ninguém na avenida, e eu sentindo aquela presença de Deus, e eu sentindo um Deus tão lindo cuidando de nós, um Deus que olha para nós e fala assim, mesmo que não dê nada por você, eu te valorizo. Mesmo que zombem do que te aconteceu, eu te valorizo. Mesmo que queiram
arrancar você do vaso que eu plantei, eu te valorizo. A sua história está nas mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus fiel. E se nós formos olhar a situação, se nós formos olhar a circunstância, nós vamos desistir de florescer. Quantos anos tem que esse cacto está comigo? Quase 5, porque eu já estou morando nessa casa, acho que há 5 anos. Ele nunca deu flor, nunca. E por ele não dar flor, eu falei, eu vou desistir desse cacto. Ontem, na hora do almoço, eu fui dormir. Enquanto eu dormia, o Senhor estava fazendo o cacto florescer. E a primeira coisa que eu percebo, a primeira condição, e eu quero falar para você aqui hoje, porque eu quero que você leve para a sua vida lições sobre esse cacto. Lições sobre esse florescer. Eu quero falar com você o que Deus falou ao meu coração. A primeira condição para o cacto florescer não foi o que eu disse, não foi o que o meu marido disse. Foi a raiz que o cacto tinha. Foi a raiz que fez o cacto florescer. E quem tem raiz suporta todos os processos. É isso que o Senhor falou comigo nesta manhã. A mulher que tem raiz em mim, é nele. Não é em qualquer lugar, não é qualquer raiz. É uma raiz fortalecida no Senhor. Deixe que suas raízes se aprofundem nele. Deixe que suas raízes sejam tão profundas a ponto de você extrair nutrição do Senhor. Porque você precisa ser nutrida pelo Senhor e é a raiz que vai levar essa nutrição para a sua vida. Uma mulher bem nutrida espiritualmente, ela é forte para suportar os processos. Ela é forte para suportar até que floresça. Até que floresça. Não é para desistir enquanto não floresce. Não é para parar. Se Deus não mandou parar, se Deus não mandou desistir, não desiste. Nós só desistimos de alguma coisa quando o Senhor nos diz, pare, chegou o tempo do fim. Caso contrário, não tem nada que pode nos parar, não tem nada que pode nos fazer desistir. Nós somos imparáveis. A única coisa que faz parar de florescer, parar de dar frutos, é se a árvore, é se a planta, se a flor, ela secar a sua raiz, secar até morrer. A Bíblia diz em Marcos 11, tá ali falando sobre aquela figueira que Jesus amaldiçoou, que não deu mais fruto. Sabe o que fala? Os discípulos viram que ela tinha secado desde a raiz. Se secou desde a raiz, significa que a raiz não está ali mais, não tem como produzir mais. Mas enquanto tem raiz, tem oportunidade de florescer, tem oportunidade de frutificar. Enquanto tem raiz, tem vida. É isso que está falando para nós. Marcos 3:10 também diz assim: um machado foi posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Minhas irmãs, nós precisamos ter raiz para não ser cortadas. Para que nós não sejamos infrutíferas. Para que nós não venhamos a ficar sem flores. A nossa vida precisa florescer. Mas nós precisamos também esperar o tempo de Deus, entender os processos e não desistir. É sobre isso. O texto mais lindo da Bíblia que fala sobre a árvore cortada, né, que é Jó, no capítulo 14, essa canção que eu coloquei no início para vocês, o que diz? Há esperança para a árvore. A árvore cortada voltará a brotar e dar novos ramos. E o interessante é que ela diz assim, ainda que as raízes tenham envelhecido, é o que a música diz para nós, com o cheiro das águas, voltará a brotar como planta nova. Olha que coisa maravilhosa. E eu extraí essa lição do cacto nesta manhã. Olha que coisa maravilhosa. Não importa o tempo que você está esperando. Não importa se está envelhecendo a raiz. Raiz envelhecida ainda pode voltar a brotar. Não importa o tempo. Não importa quanto tempo você acha assim, não, mas está demorando. Está demorando para o Senhor me honrar, está demorando para o Senhor fazer um milagre, está demorando para o meu sonho acontecer, está demorando o quê? Não está demorando, Deus está trabalhando. O tempo de Deus é diferente do nosso.
Só que o complicado é que enquanto nós estamos esperando esse tempo de Deus, o que fere, o que nos machuca, o que traz para nós vontade de desistir, sabe o que é? São palavras. São pessoas que desacreditam de nós. São pessoas que falam que nós não vamos dar em nada, que nós não somos ninguém, que nós não vamos conquistar, que nós não vamos conseguir. Zombam de nós, assim como eu zombei do cacto. Zombam de nós, não acredita que vamos florescer. Jamais acreditei que esse meu cacto ia florescer. Jamais acreditei. Eu não acreditava. E uma outra coisa. As pessoas falam, as pessoas dizem sobre você, mas a última palavra quem determina é Deus. Não é o que as pessoas dizem a seu respeito que tem a capacidade de fazer florescer. Não, você não é responsável pelo que dizem ao seu respeito. Mas você é totalmente, completamente responsável com o que você vai fazer sobre isso. Então, se tem alguém zombando de você, desacreditando de você, não acredita no seu florescer, e você? O que você pensa sobre isso? É o que você pensa sobre isso que vai determinar o florescimento. Não importa. Já me falaram que eu estava ficando doida. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, alguém chegou perto de mim e disse assim: ih, essa aí vai parar no hospício e não demora. Me feriu naquele primeiro momento a palavra. Mas eu sabia quem tinha me mandado escrever o primeiro livro. Eu estava sobre uma palavra. E sobre a palavra de Deus eu confiei. Eu não confiei no que o homem disse. E eu quero dizer para você, mulher, nesta manhã, não importa a palavra que disseram sobre a sua vida. Não importa o que falaram a seu respeito. Importa o que Deus diz. Porque Ele te conhece por dentro. Importa o que Deus diz ao seu respeito, porque Ele sabe quem é você. Não importa. Não importa se você está sofrendo com alguma acusação, com alguma injúria, com algo que estão falando a seu respeito. Importa o que Deus diz. Se preocupe com o que Deus diz ao seu respeito. Se o cacto fosse olhar o que eu e o meu marido falamos ontem, tadinho do cacto, ele estaria horroroso até agora, deformado. Gente, o cacto estava tão feio que eu queria gravar um vídeo e mostrar para minhas best friends, né? Nayara e Dinha, eu ia gravar um vídeo e mandar para ela de tão feio que ele estava. Agora, olha isso aqui. Olha isso. Floresceu, independente da minha palavra, porque tinha raiz em Deus. Se você tem raiz, se você aprofunda suas raízes, não dê ouvido a palavras negativas, não dê ouvido ao que dizem. Não dê ouvido. Sabe por quê? Parece que está demorando? Sim, o cacto está comigo há anos e nunca havia florescido. Quando eu estava para desistir, quando eu estava para jogá-lo fora, descartá-lo, ele me surpreende. Ele me surpreende de um jeito tão lindo, porque foi de repente. E eu quero falar para você do de repente de Deus. O de repente de Deus é diferente do nosso tempo. O de repente de Deus pode ser aí agora, enquanto você começa a crer nesta palavra. O de repente de Deus pode ser agora, enquanto você está me ouvindo e acreditando, Deus está cuidando de mim. O de repente de Deus é enquanto você está aí falando assim: Senhor, eu creio no meu florescer. Senhor, eu creio que essa situação é momentânea. O de repente de Deus pode trazer surpresa para você enquanto você fechar os olhos e acordar. O Senhor pode te surpreender. O Senhor pode levar sobre a sua vida hoje um florescimento inesperado. Foi sobre isso que o Senhor falou comigo. Quando menos esperar, vai florescer. Quando menos esperar, vai dar flor. Quando menos esperar, a vida vai sorrir para você. Mas tem que ficar firme, não pode desistir. É persistência, é constância na presença do Senhor. A raiz, ela precisa se aprofundar mais e mais. Helena, mas como que aprofunda raízes em Deus? É lendo a sua palavra. É tendo a palavra como alicerce. É tendo a palavra, a Bíblia, como manual de fé. Não tem como aprofundar raiz de outra forma. Não tem como aprofundar raiz em Deus se você não conhecer o que Ele diz ao seu respeito. Sabe por quê? Porque se eu não conheço o que Deus diz ao meu respeito, o que os outros falarem vai ter muito valor para mim. Vai ter muito peso para mim. Mas quando eu sei o que Deus diz ao meu respeito,
Ah, o outro pode dizer que eu não sou capaz, que eu digo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ter respostas na palavra para os meus acusadores. Eu vou ter resposta na palavra contra as mentiras que Satanás tentar lançar no meu ouvido, de que eu não vou dar em nada, de que eu nunca vou florescer. Não desista de florescer. Florescer, muitas vezes para nós, gente, tem que significar que eu tenho uma vida que tem sentido. Isso é florescer, uma vida que tem sentido, uma vida significativa aqui na terra. Não vem com essa de que nós somos mulheres que são do céu. Nós somos seres, né? Nós estamos de passagem aqui dessa terra, eu falo muito sobre isso. Somos peregrinos. Mas não é por isso que nós precisamos viver em constante sofrimento e nunca ver alegria, não. É entender que enquanto estamos aqui podemos florescer. Mesmo na adversidade, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando parece que não vai conseguir florescer. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para você hoje que quer florescer. Trace um objetivo. Qual o objetivo da sua vida? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar qual que é o meu objetivo? O que eu quero da minha vida? Qual é o seu objetivo nesta manhã? Se você não tiver um objetivo, qualquer coisa tá bom. O que vier tá valendo. Mas quando nós temos um objetivo, nós vamos caminhando para o nosso propósito, que é o segundo conselho que eu deixo para você. Tenha um propósito. Propósito é aquilo que nos move. É aquilo que nos faz sentir, queimar o nosso coração de vontade de fazer mais e mais aquilo. Propósito é o que nos faz bem. Propósito é o que traz sentido a nós. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida? A Bíblia diz que todo ser humano nasceu com o propósito de glorificar a Deus. Isso é um fato, todos nós. Isso é um propósito eterno. Enquanto vivermos aqui, nós precisamos falar dele, anunciar o evangelho. Esse é o propósito da mulher que quer florescer. Transparecer a presença do Senhor. Mas e o seu propósito como mulher de Deus? O seu propósito como homem de Deus? Talvez tenha algum homem me assistindo aí. Qual é o seu propósito? Você já entendeu? Se não entendeu, vai buscar, vai pedir o Senhor. Agora, para que você floresça, para que você viva esse propósito, para que você trace o seu objetivo, é preciso eliminar o medo. O medo, eu quero deixar uma frase de Shakespeare. Ele fala assim, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que seria nosso, pelo simples medo de tentar. Achei essa frase incrível. Vou repetir para você. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que seria nosso, pelo simples fato de ter medo de tentar. Não tenha medo de tentar, não. Se você tem algo no seu coração, se tem algo insistindo com a sua mente, te pedindo para fazer, faça. Se não der certo, você tentou. Fracassado é aquele que não tenta. Você precisa tentar. Quando veio a mim essa ideia de escrever livros, eu pensava assim, isso não é para mim. Eu não sou escritora, nunca fui escritora. Nem era tão boa em redação, em coisas na escola, isso não é para mim. Mas quando o Senhor te chama para algo, Ele te capacita. Quando Ele chama, Ele capacita. E às vezes eu caía no engano de comparar o livro que eu estava escrevendo com grandes autores. E quando eu comparava, eu me achava pequena demais para desenvolver essa tarefa. E o Senhor falava forte ao meu coração que eu não podia comparar, porque o que Ele tinha para minha vida era único e exclusivo. E que era simplesmente para eu obedecer. E eu fiz isso. Minhas irmãs, até hoje eu tenho testemunhos sobre o primeiro livro que eu escrevi, que foi baseado em fatos reais. Até hoje tem mulheres que me mandam testemunhos. Se eu tivesse aqui anotado, eu leria para vocês verem como a mulher foi alcançada pela graça de Deus. A comparação, você começar a comparar aquilo que você tem que fazer, o seu propósito com o do outro te para. Eu ouvi isso numa live ontem, eu achei incrível. Comparação. Comparar. Parar. Admirar. Mirar.
Você não pode comparar com o outro, porque senão você para. Mas você pode admirar, para você mirar num propósito. Pega essa chave. Não compara, porque senão você para. Admira, porque aí tem uma mira. Quando eu pensava sobre isso, quando eu dei ouvidos ao Senhor, eu escrevi esse primeiro livro. E eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu não sou escritora, o Senhor me deu esse livro. Até hoje eu tenho esse receio de dizer que eu sou escritora. Eu não sou escritora. Mas eu tenho algo que Deus me deu, é ainda mais lindo. Porque se eu fosse uma escritora nata, né? Como se diz aí, se eu soubesse fazer isso, se fosse do meu dom natural, que valor teria? Mas realizar isso está em acreditar e ir sem medo. Eu fui sem medo de ir pro hospício. Eu fui sem medo, porque me disseram que, por causa do primeiro livro, me disseram, tá ficando doida. E o interessante é que hoje pela manhã eu estava aqui, e quando eu tô muito cheia, eu começo a pregar para os meus filhos, eu começo a falar na minha casa, eu começo a anunciar o que eu tô sentindo, e a minha filha tá, mãe, para de pregar aí, vamos que eu tenho que ir pra escola. E meu filho falou assim, mãe, essa live hoje vai bombar. E quando ele disse isso, eu pensei em números, né? Mas eu brinquei para ele assim, meu filho, se tiver uma mulher ali que precisa florescer, vai alcançar o propósito que Deus queria. Não importa o que você está fazendo, se é para uma multidão, se é só para você e sua família, se é para sua igreja, não importa. Qual a dificuldade que você tem em entender que o propósito de Deus com a sua vida é único e exclusivo? Que você é exclusiva. Enquanto você quiser comparar a sua família com a família do lado, você não vai ver o florescer da sua família. Enquanto você desejar olhar para a vida da pessoa que está por aí e falar assim, eu queria uma vida daquela, Deus não vai te dar a sua. Enquanto você observar o que está lá fora, Deus não vai trabalhar do lado de dentro. Aprofunda as suas raízes no Senhor. Só que nós não entendemos, sabe, muitas coisas, porque quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender o quê? Quais são os tipos de pessoas com que eu estou me relacionando? Estão florescendo? Querem o mesmo que eu quero? Estão no mesmo propósito? E esse é o quarto conselho que eu dou para você. O primeiro, trace seu objetivo, tenha um propósito, elimine o medo. E o quarto, se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito com você. Ande com pessoas que querem florescer. Só que a gente precisa entender que para se conectar com pessoas que querem florescer, muitas vezes nós vamos desconectar de pessoas que não estão no mesmo propósito que nós. Isso acontece de uma forma natural. Quem tem ministério, quem tem chamado, algumas pessoas vão ficando pelo caminho e nós não entendemos isso. Nós não queremos isso. Só que tem pessoas que estão num nível mais elevado que nós e precisam aprender a andar longe de nós. Outras que não querem o mesmo propósito, que estão em visão diferente, acaso podem caminhar dois juntos? Se não estiverem de comum acordo? A Bíblia diz isso. Então ande com quem quer florescer. Esse é o quarto conselho que eu deixo para você. E o último conselho, aceite a poda. Aceite a poda. Muitas plantas aqui do meu jardim, de vez em quando o meu marido tem que ir lá e tirar um pedaço nela. Dá dó, porque tá ainda até bonita, mas ele fala, eu tenho que cortar para poder ela continuar bonita, porque senão ela vai morrer. E a gente muitas vezes não entende a poda de Deus na nossa vida, porque nós queremos sempre boas respostas, queremos sempre que as pessoas nos aplaudam, no sentido de ver que tá tudo bem na nossa vida. Entender a poda de Deus é tão difícil. E eu quero deixar um texto para você aqui, eu vou ler esse texto. Esse texto, ele é extraído do livro Mulher Cristã. E o tema dele é Podadas para Florescer. É um texto um pouquinho longo, mas presta atenção nesse texto, porque esse texto vai falar com a sua vida hoje. Eu nem sabia que eu tinha esse texto aqui, quando eu estava preparando essa mensagem agora de manhã, o Senhor me levou a esse texto. Então é para a sua vida. Era uma vez um velho ramo de videira. Já fazia um bom tempo que ele vivia naquele vinhedo. Certo dia, um novo ramo foi plantado na fileira do lado. O ramo mais novo cresceu, desenvolveu outros ramos e deu fruto.
Num dia calorento de verão, o ramo mais novo se encheu de coragem e dirigiu-se ao mais velho e comentou com voz estridente: deve ser muito legal saber que as pessoas vêm aqui para saborear sua doçura, a doçura das suas uvas. O velho ramo concordou. Mais animado, o jovem continuou: fiquei sabendo que as uvas mais doces são as daqui. O velho ramo sorriu. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Como posso dar frutos tão doces quanto os seus? Farei o que você me disser. Isso que o ramo novo disse para o mais velho. O velho ramo olhou para o mais jovem e lembrou-se do dia que, quando era moço, havia feito a mesma pergunta ao ramo mais velho. Ele deu a mesma resposta que havia recebido há muito tempo: esteja pronto. O ramo mais jovem ficou com frustração, não entendeu. Esteja pronto? Eu digo que faço o que for necessário para dar bons frutos, frutos doces, e tudo que você me responde é esteja pronto? O jovem virou-se para o ramo do lado e iniciou uma conversa que, segundo ele, achava até mais proveitosa. Era uma manhã de outono, o ranger do velho portão de madeira se abrindo acordou o ramo jovem. Ao olhar para a ponta da fileira, ele viu o jardineiro entrando. Geralmente os ramos batiam palmas, faziam festa quando o jardineiro aparecia, mas hoje havia algo estranho no ar. O silêncio tomou conta do vinhedo. O jardineiro parou junto ao primeiro ramo da fileira. O ramo jovem estava certo de que vinha elogiar o amigo pelo belo crescimento. Mas, observando atentamente, o ramo jovem percebeu que o jardineiro se dobrou no seu joelho, pegou uma tesoura afiadíssima do bolso de trás das calças e foi em direção ao seu companheiro de fileira. Agindo por instinto, o ramo encolheu suas folhas. O jovem amigo começou a implorar: para, por que você está fazendo isso comigo? Não tenho produzido uvas docinhas? Não tenho honrado o vinhedo? Por favor, não me trate assim. Antes que o jovem ramo piscasse, seu amigo estava no chão, a não ser pelo caule. Presta atenção, mulher. O jovem voltou-se para o velho ramo e perguntou baixinho, morrendo de medo: o que está acontecendo? Por que o jardineiro fez isso? O velho não respondeu. O jovem ramo esforçou-se para entender e então soltou: entendi. Sempre achamos que o jardineiro gosta daquele ramo, mas estávamos enganados. O velho respondeu: não é nada disso. Na verdade, o que o jardineiro acabou de fazer prova que ele ama muito o ramo. Eu sabia disso. A outra explicação: sempre achamos as uvas daquele ramo mais doces, mas não eram. Ele estava procurando uma resposta do porquê ser cortado. Então, o ramo fez algo de errado. Então o jardineiro lhe aplicou um castigo. Mas não vai nos dizer o motivo. O velho ramo explicou: aquele ramo não está sendo castigado. Ouça bem, seu amigo está sendo podado. Não porque tinha fruto azedo, mas porque o jardineiro queria ele mais doce ainda. Olha que lindo, mulher. O ramo jovem exclamou: acontece que você não tem que se preocupar em ser podado, suas uvas são as mais doces do vinhedo. E ele disse, o mais velho: eu quero ser podado. Como deve doer muito. Você deve ficar com uma cara esquisita. O velho ramo deu um risinho e respondeu: admito que é bastante incômodo. Olhe, meu jovem, sei que você se acha bonitão, porém há fungos crescendo dentro de mim e ninguém vê. Se continuarem lá, a qualidade dos meus frutos irão diminuir. Deus está falando com você, mulher. Quando o jardineiro vier podar você, lembre-se que ele só faz isso com os ramos que lhe pertencem. Isso é uma honra. Ele não poda porque fazemos coisas erradas. Não porque nos falta doçura, mas porque quer que sejamos mais doces ainda. Nunca se esqueçam. Ser podado significa florescer novamente. Nesta hora, o jardineiro se aproximou do velho ramo e o ramo novo observou levantar as folhas bem altas. O jovem ouviu um ruído do corte e o velho ramo caiu no chão, exceto pelo caule.
O jardineiro então voltou-se para o ramo jovem. Suas folhas tremiam e lágrimas brotavam do seu rosto. Mas, juntando todas as forças que possuía, ele ergueu bem alto suas folhas. O jovem fitou o jardineiro e disse: jardineiro querido e amoroso, estou pronto. Meninas, quando eu li isso, eu fiquei pensando, será que nós estamos prontas para ser podadas? Será que nós estamos prontas para viver algo duro, difícil? Essa lição do ramo diz para nós, mulheres, esteja pronta para a poda. Não deseje somente os frutos, esteja pronta para a poda. Porque quando o Senhor nos poda, é para que possamos dar mais frutos. A tribulação que você está vivendo, a falta de flores desse momento da sua vida, está dizendo: aprofunde suas raízes, porque se tiver raiz vai florescer novamente. Se tiver raiz vai brotar. E eu fiquei nesta manhã encantada com esta palavra, encantada com tudo que Deus falou no meu coração, porque eu vejo muitas mulheres desistindo de florescer. Acham que está demorando demais. Acha que está passando muito tempo e Deus ainda não fez. Coloque nos comentários aí para mim o que é que te faz desistir de florescer. Participa comigo aí dessa live agora. Eu quero saber o que veio na sua mente aí agora. O que te faz desistir de acreditar que você vai florescer? O que te faz desistir? O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que traz para a nossa vida força espiritual para que possamos vencer. O Senhor é aquele que traz para nós cuidado através da poda. Você está pronta, mulher? Você está pronta para deixar o jardineiro vir e fazer o que é preciso fazer? Ou você ainda não entendeu o processo? Ou você ainda não entendeu que para florescer é preciso estar na dependência do Senhor? Será que você vai suportar o processo? A Jéssica colocou aí palavras negativas, exatamente o que eu falei. Como nós paramos através de palavras que nos disseram? Palavras negativas, elas têm a capacidade de nos deixar para baixo. Mas quando você sabe quem você é em Deus, isso não tem mais efeito sobre a sua vida. Priscila colocou dúvida se é a vontade de Deus mesmo. Priscila só se lança. Só vai porque quando nós temos raiz em Deus, parece que é a nossa voz. Quando eu fui começar o ministério, quando eu fui escrever livros, parecia que era eu mesma que queria. Parecia que eu não tinha capacidade, mas eu falei, quer saber? Na dúvida, na dúvida eu vou. Na dúvida eu vou. O medo foi falado aqui, medo de não dar conta. Nós vamos dar conta. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não tenha mais medo, lança fora o medo. Se tiver medo, vai com medo assim mesmo. Vai com medo assim mesmo. O salmista, ele diz assim: ainda que eu temer, hei de confiar. O medo faz parte das nossas vidas. O medo, ele faz parte do ser humano. Mas a coragem vem de Deus. Ele nos deu um espírito de coragem. E por isso eu falo para você, mulher que me ouve aí agora: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Insegurança. A insegurança é aquilo que parece que a gente está numa corda bamba, né? Tem mulher falando, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus ouve as suas orações e Ele não só ouve, como Ele vê a tristeza do coração, a angústia. Ele vê tudo. O Senhor é aquele que vê tudo. O Senhor ouviu a sua primeira oração. Mas você está pronta? A pergunta é essa nesta manhã. Você está pronta para o que Deus quer fazer? Nós, às vezes, minhas irmãs, nós nos achamos pronta. Tá tudo certo, eu estou indo na igreja, tá tudo certo, eu tenho um ministério, mas não é, estar pronta não é sobre ir à igreja, estar pronta não é sobre ter ministério, estar pronta é sobre acreditar. Estar pronta é sobre acreditar que Deus tem o melhor.
É sobre se lançar no colo do Pai com tanta confiança. É se lançar no colo do Pai, acreditando. Eu tenho um dono. Eu tenho um Pai. Nós precisamos ser ousadas. Ousadas em Deus. Para florescer, você precisa ser ousada. Deixar de lado toda palavra negativa. Deixar de lado toda incredulidade que está ao seu redor. E se fazer mais confiante. E se fazer mais confiante em Deus, na palavra dele. Nós precisamos sim de incentivos, de palavras de motivação. É tão bom quando alguém chega para mim e diz assim: Helena, que palavra abençoada. Isso motiva. A gente percebe que está, produzindo de maneira correta. Mas eu não posso depender disso. Eu não posso depender dos elogios, dos aplausos. Eu preciso acreditar. Primeira coisa, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo? Eu tenho um dono, eu tenho um pai? Então é ele que coordena meu pensamento. Comece a eliminar os pensamentos negativos. Pensamentos negativos, você lança eles fora. Eu gosto muito, eu uso na minha vida e quero ensinar para vocês aqui. Eu ensino muito para as mulheres essa técnica. Uma técnica do Augusto Cury. Ele é psiquiatra, Tem vários livros escritos e ele ensina a técnica chamada DCD. Essa live já está acabando, está terminando. Mas eu não quero sair daqui sem deixar essa dica para você, mulher que está com medo, você, mulher que tem inseguranças, você, mulher que está vivendo tristezas. O DCD é o seguinte: D, duvidar, C, criticar e determinar. Pensamento veio, você vai duvidar. Isso é uma verdade? Dúvida. Duvida do pensamento que vem na sua cabeça. Critica esse pensamento. Esse pensamento não é o que a Bíblia diz. Critica ele. E terceiro, determina para que esse pensamento ruim saia da sua vida. Nós é que somos responsáveis por alinhar os nossos pensamentos. Eu vejo muitas pessoas com pensamentos confusos porque não usam essa técnica. Duvida do pensamento que veio. Ele não é bom? Critica esse pensamento e determina para esse pensamento sair. Sabe por quê? Porque senão ele vai descer para o seu coração e é onde vai trazer tristeza, angústia, aflição, insegurança, ansiedade. Tudo começa com o que você pensa. Eu prefiro ficar com o que Deus pensa ao meu respeito. Eu prefiro ficar com o que Deus diz ao meu respeito, porque eu mesma talvez não vou me valorizar. Talvez eu mesma vou ter críticas ao meu respeito, mas Deus, Ele olha para mim e Ele vê um ser tão insignificante, Ai, mas Ele olha e fala assim: eu amo esse serzinho. E assim Ele diz ao seu respeito. Se você já orou, se você está aprofundando raízes em Deus, se você está pronta para a poda, o Senhor vai te fazer florescer. E assim como Ele fez com o meu cacto, eu quero mostrar ele mais uma vez. Para encerrar essa live. Um cacto que eu ia jogar fora ontem. Hoje, às 5 da manhã, o Senhor me mostrou que a última palavra vem dele sobre a sua vida, mulher. A última palavra, quem determina a seu respeito, é Deus. A última palavra, quem diz sobre se você vai florescer ou não, é Deus. Não é a raiz, não. A raiz nele não é o vaso, não é o lugar que está, não é se está sendo regado ou não. A última palavra vem de Deus. Fique com ela. Rejeite toda palavra que lançarem maldita contra você. Quando disserem que você não é capaz, tenha a palavra de Deus como suporte. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso é que você pode também passar por problemas. Esse tudo posso não vem falando de empoderamento, não. Esse tudo posso, ele vem falando para nós do simples de Deus. Do simples de Deus. E você que está vivendo ansiedade aí, você que está vivendo aí crises, talvez nessa fase, respeite as estações. Mas acontece que você precisa talvez buscar ajuda. Muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhas administrar tudo que nos aconteceu, porque nós carregamos uma bagagem desde a nossa infância. Eu quero deixar uma última canção aqui para você.
para encerrar essa live. E se essa live fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com alguém. Não porque a Helena quer aparecer, não, mas porque eu sei que tem mulheres que precisam entender isso. Eu sei que tem mulheres que precisam acreditar nessa verdade. Para sair do lugar que estão e estar no lugar que Deus deseja que elas estejam. Para que mulheres possam alcançar longos voos em Deus. Ouça essa canção. Obrigada você que participou dessa live comigo, que compartilhou aí, você que acreditou, né, que o Senhor pode te fazer florescer. Firme suas raízes nele. O amanhã não cabe a nós. Se ele já está nas mãos de Deus. Descansa. Deus está no controle. Ouça isso. Profetiza isso na sua vida. Como ele sempre faz. Vai te abençoar, mulher. Mesmo quando infiel eu fui. Seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. Se lança na presença dele. Não cabe a nós. Se já está nas mãos de Deus, cabe a nós descansar. É o que nos resta. Sei que tem dias que parecem que tá tudo seco ao seu redor. Não pertence a nós, aleluia. Ele faz por nós. Oh, glória. Sempre nos abençoou. Começa a olhar para o que você tem. Começa a olhar na simplicidade. O amor de Deus nunca falhou. Não pertence a você o seu amanhã. Ele vai fazer o melhor para você, mulher. Acredita. Receba aí nesta manhã a presença do Espírito Santo para te conduzir, para te consolar na tristeza, para te fortalecer na dor. Eu escolhi florescer. Eu escolhi florescer. E eu escolhi levar mulheres a florescer comigo. Esse é o propósito. Obrigado, mulher. Um abraço para você. Compartilhe essa live. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço para você.